Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem aí. Bem, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a atividade da página 112 e 113, que é a semana 4 da nossa sequência de atividades, tá bom? Então o texto lá, ele tinha pedido para vocês pesquisarem uma série de palavras que são extremamente importantes. A atividade ela está se focando na questão de qual contexto, tá pessoal? Ela está se focando na questão do contexto de revoluções. Lembra que nós já trabalhamos que a questão de revoluções são mudanças. Mudanças aonde? Mudanças na sociedade. Basicamente o texto ele vai relatar sobre duas revoluções específicas, tá? Quais são elas? A Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Lembrando que são elementos que se interligam, tá? A Revolução Francesa, ela vai ter início graças às ações do Iluminismo que nós já estudamos. As ações do Iluminismo vão acarretar na Revolução Francesa. A Revolução Francesa, ela vai incentivar outros países e acabar acarretando na Revolução Industrial lá na Inglaterra, que é o que a gente vai trabalhar na próxima semana, mas isso aí a gente vai falar um pouquinho, nas próximas semanas a gente fala um pouquinho melhor sobre isso, tá bom? Então vamos lá. Então o foco do texto ele está focando nessas duas revoluções, a Revolução Francesa, derivada do Iluminismo, e a Revolução Industrial, tá? E aí quais são as diferenças de cada uma? Na questão da Revolução Industrial, a gente vai ter um incentivo a uma fabricação em massa. O que isso quer dizer? Fabricação em massa é fabricação em grande quantidade. Então o homem vai começar agora a se desvencilhar da questão da agricultura. Nós trabalhamos lá na questão do êxodo rural, saída do campo para a cidade. E aí, esse incentivo à produção na cidade, à produção nas fábricas, vai fazer com que sofram alterações políticas, sociais e econômicas. Aí você vai me perguntar, professor, como que o fato do homem trabalhar em fábricas vai mudar essas ações? Pela seguinte questão, tá? Então, antes, já tem a questão da cidade em si que já vai sofrer mudanças. Então, antes eu tinha a sociedade focada no campo, agora na cidade. A economia também vai alterar. Eu não tenho mais uma economia de produção rural. Tem uma economia agora industrial. E a parte política também, porque eu tenho que começar a pensar agora nessa classe trabalhadora que está surgindo. Tá? A gente vai falar já um pouquinho dela. Na Revolução Francesa, ele está falando um pouquinho da questão dos direitos à liberdade, igualdade e fraternidade. Para quem lembra da última aula, são os 3 pontos principais do Iluminismo, tá? Com a Revolução Francesa, então a gente vai ter de fato a aplicação da liberdade na questão de se expressar, em poder colocar as minhas ideias, a igualdade na questão dos direitos e deveres, tá? E um convívio fraternal, um convívio pacífico, entre aspas. Tá? A ideia é essa, mas a gente vai ver depois que graças à disputa de classes sociais, vamos ter alguns problemas. Pois bem, dentro desse texto aqui, ele vai colocar algumas palavras, né, que ele fala que é de extrema importância para a questão da evolução humana e a implementação da idade que nós chamamos de idade moderna ou mundo moderno. O que ele quer dizer com isso, galera? Então esse mundo moderno, a forma política que a gente tem hoje, ela vai se basear graças a essas revoluções. Tanto a Revolução Industrial quanto a Revolução Francesa. Tanto que, se a gente trabalha hoje, e tem alguns tipos de direitos devido às ações da Revolução Industrial. Se a gente hoje tem uma Constituição, coisas que colocam a nossa igualdade, as classes sociais também derivadas da Revolução Industrial e também Revolução Francesa, tá? E ele coloca algumas palavras que são extremamente importantes. O proletariado, o que seria o proletariado? O proletariado são os trabalhadores, no fato somos nós que trabalhamos para ter nosso salário e aí sustentamos as outras classes sociais também. Sim, acontece isso, a gente está falando de Revolução Industrial e acontece hoje no nosso dia a dia também. Com a aplicação disso, nós temos uma mudança econômica, que é a questão do capitalismo. O capitalismo ele é um sistema econômico focado em lucros. Então, desde o cara que é dono da fábrica até o cara que trabalha nessa fábrica, ele vai buscar lucros. O que seriam esses lucros? Variam, pode ser desde terras, dinheiro até benefícios, tá bom? Bem, ele vai colocar uma questão aqui de conservadorismo ou pessoas conservadoras. O que é esse cara conservador, galera? A gente tem que entender que o conservador é o cara que queria manter o antigo regime. Então, por exemplo, um dono de terras, tá? O cara que é detentor de grandes terras, ele vai aceitar essa mudança para a cidade de maneira tranquila? Não, porque ele vai estar tendo um prejuízo nisso. Então esse cara vai ser considerado como um conservador, porque ele vai querer conservar, manter a antiga forma de governo. Beleza?
E aí, por último, ele fala de uma questão chamada de aristocracia. O que é aristocracia, galera? A aristocracia basicamente era o pessoal rico que tinha regalias políticas. Com as ações da Revolução Francesa e da Revolução Industrial, essa galera acaba perdendo o poder. Por quê? A lógica não é, entre aspas, garantir uma igualdade dos direitos e deveres, uma igualdade no poder? Então, esses caras vão acabar sendo prejudicados com isso. Tanto que a gente pode interligar a palavra aristocracia à questão do conservador. Geralmente os aristocratas são conservadores, eles querem manter a forma de governo que estava antes, tá bom? Bem, no texto ele ressalta essa questão de que todas essas ações, e principalmente a Revolução Francesa e a Revolução Industrial, vão levar à Idade Moderna, tá? E aí, em uma das questões, ele cita, né, que o homem está em revoluções constantes. E aí, quais são essas revoluções constantes? Ele dá a entender a gente que existem 3 revoluções constantes, 3 ações que o homem fez que levou a uma mudança para chegar a esse mundo moderno, tá? A primeira parte é a questão da agricultura. Qual a importância da agricultura para o homem? O que mudou essa revolução, né? A partir da prática de agricultura, o homem passa a ser autônomo. O que isso quer dizer? Ele começa agora a plantar seus alimentos, ele não precisa mais, de fato, esperar que os alimentos caiam na sua frente. Ele começa a produzir seus próprios alimentos. Então ele começa a ter a noção de que, olha, se eu plantar tal coisa nessa época vai dar, eu não vou morrer de fome. Então ele começa a ter uma autonomia das suas ações. Eu começo a ser dono das minhas ações, tá bom? Depois ele fala da questão da metalurgia. O que é metalurgia? É a manipulação dos metais. A partir dessa lógica, né, do uso da metalurgia, do homem saber manipular e utilizar os metais, o homem vai ter um início de uma questão territorial e de comércio, tá? Então ele vai começar a ter novos territórios, ele vai conseguir ter as suas indústrias e também vai conseguir ter o seu comércio. Essa lógica vai ser graças à metalurgia. E por último, ele fala da questão da escrita, tá? A escrita, galera, vai gerar uma interação social e econômica graças a ela. A partir de agora eu consigo ter, então, as minhas leis, consigo comercializar, socializar, e dessa forma a sociedade ela vem crescendo, se tornando no que é hoje, tá bom? Espero que tenha ajudado vocês aí, até a próxima, galera.